a família não desistiu. Mesmo com o diagnóstico fechado e os médicos dizendo que não havia mais o que fazer, eles se ajoelharam no quarto da criança e clamaram ao Senhor com lágrimas. O pai, um irmão de poucas palavras mas de fé inabalável, colocou as mãos sobre a cabeça do filho e orou em voz baixa, mas com uma convicção que abalava o coração. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou o coxo à Porta Formosa, que abriu os olhos do cego e ressuscitou os mortos. Se é da tua vontade, toca neste menino, porque para ti nada é impossível. A mãe, que já havia chorado todas as lágrimas que pensava ter, agora só conseguia balbuciar: Senhor Jesus, tem misericórdia. Não eram palavras bonitas, eram gritos de uma alma que não aceitava a derrota porque conhecia aquele que vence até a morte. Os dias seguintes foram de uma luta silenciosa. A criança, antes imóvel, começou a apresentar pequenos sinais que só os pais, na sua vigilância de amor, percebiam. Um tremor no dedinho, um piscar de olhos mais demorado, um suspiro diferente. Não era nada que os médicos dessem importância, afinal, para eles, eram apenas reflexos de um corpo que ainda não havia desistido completamente. Mas para aquela família, eram sinais de que Deus estava ouvindo. Eles redobraram as orações. À noite, depois do culto em casa, o pai lia em voz alta os salmos de confiança, como 27. Esperarei no Senhor, esperei, e ele me ouviu. A mãe, enquanto trocava as fraldas do filho, cantava baixinho hinos de gratidão, mesmo antes de ver a resposta. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não era uma fé cega, era uma fé que via além do visível. Um domingo, durante o culto na congregação, o irmão que presidia fez um pedido especial de oração por aquele menino. Não foi um apelo dramático, mas uma menção simples como Jesus falava dos necessitados. Há entre nós um irmão que está passando por uma prova difícil com seu filho. Vamos levar este caso ao Senhor. E ali, entre os irmãos, muitos se lembraram de como o Senhor já havia operado em suas próprias vidas. Uma irmã idosa que havia sido curada de um derrame anos antes, levantou a mão e disse: Eu também já estive deitada e o Senhor me levantou. Vamos orar. E oraram. Não com palavras vazias, mas com a memória viva dos milagres que já haviam presenciado. Alguns choravam, outros apenas fechavam os olhos e moviam os lábios em súplica. O Espírito Santo testificava em seus corações que Deus estava agindo. Passaram-se 3 semanas. Num dia comum, enquanto a mãe dava banho no filho, algo aconteceu que ela nunca esqueceria. Ao erguer o braçozinho da criança para ensaboá-lo, sentiu uma resistência leve, não a rigidez de antes, mas um movimento voluntário. O menino tentou com esforço visível dobrar o cotovelo. Era quase imperceptível, mas era um início. Ela gritou pelo marido, que veio correndo do trabalho na horta. Os dois se olharam sem acreditar e então, juntos, ajoelharam-se ali mesmo, no chão úmido do banheiro, e agradeceram. Não era a cura completa, mas era a prova de que Deus havia ouvido. Senhor, nós te louvamos, porque tu começaste a obra boa, e nós cremos que a completarás. Os médicos, quando viram a melhora, ficaram perplexos. Isso não é comum em casos como este, disse um neurologista, examinando os exames antigos e os novos. Pode ser uma regressão espontânea, mas é muito raro. O pai apenas sorriu e respondeu: Para Deus, nada é raro, doutor. O médico não tinha resposta para aquela fé, mas não podia negar o que via. A criança, que antes não reagia a nenhum estímulo, agora movia as pernas levemente quando tocada e seus olhos, antes perdidos no vazio, começavam a fixar-se nos rostos dos pais. Era como se uma luz tivesse sido acesa por dentro. As orações continuaram, agora com ainda mais fervor. Os irmãos da congregação se reuniam em jejum, não por obrigação, mas movidos pelo mesmo espírito que os levava a interceder uns pelos outros. Uma irmã jovem que havia sido curada de uma doença nos rins quando criança testificou: Eu também já ouvi médicos dizerem que não tinha jeito. Mas Deus tem o seu jeito. Vamos perseverar. E perseveraram. Todas as manhãs antes do nascer do sol, o pai acordava e ia até o quarto do filho, colocava a mão em sua testa e orava: Senhor, hoje eu te peço, mais um passo. Não pelo que nós merecemos, mas pela tua grande misericórdia. E os passos vieram. Primeiro, o menino conseguiu segurar um brinquedo por alguns segundos. Depois, tentou sentar-se com apoio. Os terapeutas que antes davam prognósticos sombrios, agora olhavam admirados. Isso não está nos livros, confessou uma fisioterapeuta. Mas está na Bíblia, respondeu a mãe com um sorriso tranquilo. Ela sabia que não era o esforço humano que estava operando aquele milagre, mas a mesma mão que havia formado o menino em seu ventre. Cada pequena vitória era recebida com ação de graças. Não havia orgulho nem exibição, apenas um coração transbordando de gratidão.
Senhor, nós não somos dignos de tão grande bênção, mas te agradecemos por tua bondade. Até que chegou o dia que ninguém ousava sonhar. Num tarde de sol, enquanto a família estava reunida no quintal, o menino, apoiado nos móveis, deu os primeiros passos trêmulos. Não eram passos firmes nem longos, mas eram passos. O pai, que estava regando as plantas, deixou a mangueira cair. A mãe cobriu a boca com as mãos, e as lágrimas escorriam sem controle. Os irmãos mais velhos, que haviam crescido vendo aquele irmão imóvel, agora o viam andar, e corriam para abraçá-lo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não houve palavras naquele momento, apenas um coro de louvor espontâneo. Glória a Deus! Glória a Deus! Era o cântico que nasce quando o impossível se torna real. Os médicos, quando souberam, pediram novos exames. Os resultados mostravam uma melhora neurológica que, nas palavras de um especialista, desafia toda a ciência. Mas para aquela família, não era a ciência que havia operado o milagre. Era o mesmo Deus que séculos antes havia dito a um homem paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eles não precisavam de explicações médicas, bastava-lhes a certeza de que Deus havia se inclinado do seu trono e tocado aquele menino. E agora, toda vez que o viam correr pelo quintal brincando com os irmãos, era como se ouvissem ecoar nas suas almas: eu sou o Senhor, o Deus que te sara. A notícia se espalhou entre os irmãos, e muitos vieram visitar a família para glorificar a Deus juntos. Não era uma celebração barulhenta, mas um ajuntamento solene de corações agradecidos. Um irmão mais velho, que havia perdido um filho anos antes, abraçou o pai da criança e disse, com voz embargada: isso me dá força para continuar crendo, mesmo na dor. Obrigado por não desistir. Outra irmã, que lutava contra uma doença crônica, testificou: se Deus fez isso por este menino, Ele pode fazer por mim também. E assim, aquele milagre não era só para uma família, era um sinal para todos os que precisavam de esperança. Hoje, anos depois, aquele menino, agora um jovem, caminha, fala e serve ao Senhor na congregação. Não é uma história que eles contam com orgulho, mas com humildade, sempre lembrando que foi a graça de Deus que os sustentou. Nós só oramos, diz o pai. Deus é que fez. E quando alguém pergunta como eles conseguiram passar por aquilo, a mãe responde com simplicidade: não foi força nossa. Foi o Senhor que nos deu forças. Quando não tínhamos mais lágrimas, Ele nos enchia de paz. Quando não víamos saída, Ele nos mostrava que a saída era Ele mesmo. E assim, essa história não é apenas sobre uma cura física. É sobre uma família que aprendeu no fogo da prova que Deus é fiel, que Ele não desampara os seus, que mesmo quando os médicos desenganam, Ele tem a última palavra, e que no final, a maior bênção não foi ver o filho andar, foi conhecer, de um jeito que nunca esqueceriam, o Deus que ouve, que age e que nunca falha. Bendito seja o Senhor, que não deixou de nos fazer o bem, dizem eles sempre. Porque para quem já viu o impossível se tornar possível, cada dia é um novo motivo para louvar. A vida daquele jovem hoje é um testemunho vivo que não se limita aos muros da congregação. Ele não anda apenas, corre nos caminhos do Senhor. Não fala apenas, proclama com voz firme as maravilhas que viu. E não serve apenas, é um farol para outros que ainda estão no meio da tempestade. Muitas vezes, depois dos cultos, irmãos se aproximam dele com os olhos cheios de lágrimas e perguntam: como você consegue ter tanta alegria depois de tudo que passou? Ele sorri como quem guarda um segredo que não é seu, mas do Pai, e responde: a alegria não veio depois que fui curado. Ela veio quando entendi que mesmo doente eu já era amado por Deus. A cura foi a cereja do bolo, mas o bolo sempre foi Jesus. Os pais dele contam que nos primeiros anos após a cura, havia um medo silencioso no coração deles. Não do passado, mas do futuro. E se ele adoecer de novo? E se Deus permitir outra prova? Mas o Senhor, em sua bondade, não só curou o corpo do filho, como também curou o coração deles. Um dia, durante uma oração em família, o menino, então com 10 anos, segurou a mão dos pais e disse: se Deus quiser que eu fique doente outra vez, tudo bem, porque Ele já me mostrou que está comigo. Aquelas palavras foram como um selo divino na alma deles. Não havia mais medo, só confiança. E os milagres não pararam por aí. A mãe, que por anos carregou o peso da culpa por pensar que poderia ter feito algo diferente na gestação, recebeu uma libertação que só quem já foi oprimido pelo inimigo entende. Uma noite, depois de um culto de oração, ela sonhou com uma luz intensa que a envolvia enquanto uma voz dizia: filha, não foi por sua causa. Foi para minha glória. Ao acordar, sentiu um alívio tão profundo que chorou por horas, não de tristeza, mas de gratidão. Naquele dia, ela entendeu que Satanás havia usado aquela culpa para roubar sua paz, mas Deus a resgatou com uma palavra. O pai, por sua vez, teve sua própria batalha. Homem de poucas palavras,
mas de muita fé, ele sempre foi o esteio da família. Porém, após a cura do filho, começou a ser assediado por pensamentos de que agora tudo seria fácil, e que se outra prova viesse, não teria forças para suportar. Até que em um culto de ação de graças, o irmão mais velho na fé se aproximou e, sem saber de sua luta, disse: Deus me mandou te dizer, eu não te dei forças para ontem, eu te dou forças para hoje. Aquela palavra foi como um martelo quebrando a rocha da dúvida. Ele entendeu que a fé não é uma reserva que guardamos para as crises, é um manancial que Deus abre a cada manhã. E o jovem? Ele cresceu ouvindo os relatos de como Deus agiu em sua vida, mas não como uma história distante, e sim como um chamado. Hoje, aos 18 anos, ele é um dos primeiros a chegar nos cultos de oração, não para ser visto, mas para interceder por outros que estão onde ele já esteve. Uma irmã da congregação, cuja filha nasceu com a mesma condição, certa vez lhe pediu: ore por minha menina. Os médicos dizem que não há esperança. Ele não prometeu cura. Não deu palavras vazias. Apenas seguiu o exemplo que seus pais lhe ensinaram. Ajoelhou-se ali mesmo, no corredor da igreja, e orou com lágrimas, clamando não por um milagre, mas pela presença de Deus na vida daquela família. Alguns meses depois, a menina começou a apresentar melhoras que os médicos não conseguiram explicar. Não era a cura completa, ainda não, mas era um sinal de que Deus ouvia. A família aprendeu que os milagres de Deus não são só os que viram os olhos. Às vezes o milagre é a paciência que não se esgota, a esperança que não morre, o amor que não se resfria. A mãe conta que nos anos mais difíceis, quando o filho não conseguia sequer segurar uma colher, ela orava: Senhor, se o meu filho nunca andar, me ensina a carregá-lo com alegria. E Deus foi fiel. Mesmo antes da cura, ele lhe deu forças para sorrir enquanto trocava as fraldas de um menino que já tinha idade para correr, para cantar enquanto o banhava, como se estivesse servindo ao próprio Jesus. Porque eu aprendi que servir a Deus não é só quando tudo está bem, é especialmente quando tudo parece ruim, ela testifica. E há os pequenos milagres do dia a dia, aqueles que só quem vive na dependência de Deus entende. O jovem, por exemplo, tinha dificuldade para escrever. As letras saíam tremidas, como se suas mãos ainda guardassem a memória da paralisia. Mas ele persistia, copiando versículos da Bíblia todos os dias, mesmo que demorasse horas. Até que certo dia, enquanto escrevia Salmos 23, percebeu que suas mãos não tremiam mais. Não foi um estalo, não foi um grito de estou curado. Foi uma certeza quietinha que Deus lhe deu: eu estou restaurando até os detalhes que você achava que não importavam. Os médicos que o desenganaram, alguns deles, anos depois, o viram caminhando pela rua e não acreditaram. O neurologista, que havia sido um dos mais céticos, o parou e perguntou: como isso é possível? O jovem, sem hesitar, respondeu: foi Deus. O médico incrédulo balançou a cabeça e disse: não existe explicação científica para isso. E o jovem, com a mesma simplicidade de seus pais, respondeu: não precisa. Deus não precisa da ciência para provar que ele existe. Aquela conversa ficou marcada na memória do médico, que meses depois apareceu em um culto não para questionar, mas para buscar respostas. A congregação toda aprendeu com essa família que a fé não é um sentimento, é uma escolha. Uma escolha de confiar quando tudo diz para duvidar, de louvar quando o coração está partido, de servir quando as forças acabaram. O pai desse jovem costuma dizer: muitas pessoas oram pedindo milagres, mas esquecem de pedir fé para esperar por eles. E é isso que marca essa história. Não foi a cura que os tornou especiais, mas a maneira como eles viveram a prova. Sem reclamações, sem amargura. Só com uma certeza: se Deus permitiu, é porque ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, vamos confiar. Hoje, quando o jovem sobe ao púlpito para dar um testemunho, ou liderar um canto, muitos irmãos choram não pelo que ele diz, mas pelo que ele representa. Uma prova viva de que Deus não mudou, que ele ainda faz o que fez nos dias dos apóstolos, que ele ainda se importa com o choro das mães à noite, que ele ainda ouve o gemido dos que não têm mais palavras, e que no final, a maior recompensa não é o milagre em si, mas a intimidade com aquele que o operou. Antes eu orava pedindo que meu filho andasse, confessa a mãe. Hoje oro para que ele corra na carreira que Deus tem para ele. Não uma corrida qualquer, a corrida da fé. Porque aprendi que para Deus andar é pouco. Ele quer nos ver voar. E assim, essa história continua sendo escrita, não com tinta, mas com lágrimas de gratidão, com joelhos dobrados em oração, com mãos estendidas para ajudar outros que ainda estão no vale. Porque o Deus que abriu os olhos do cego, que fez o coxo andar e que ressuscitou mortos não é um Deus do passado. Ele é o Deus do hoje. O Deus que ainda está fazendo o impossível acontecer. Não para ser admirado, mas para ser amado.
Não para ser temido, mas para ser seguido. E essa família, com suas cicatrizes e suas vitórias, é uma das muitas provas de que quando Deus começa uma obra, Ele a completa. Sempre. A história desse jovem não é apenas sobre pernas que se fortaleceram ou passos que se firmaram. É sobre um coração que aprendeu a bater no ritmo da confiança, mesmo quando o silêncio parecia a única resposta. Porque havia noites em que a mãe, depois de deitar o filho e ver seus olhos brilharem no escuro, olhos que não conseguiam fixar-se em nada, mas que pareciam buscar algo além do teto, sentava-se no chão do quartinho apertado e só conseguia sussurrar: Senhor, o Senhor vê. O Senhor sabe. Não eram palavras bonitas, nem orações decoradas. Era o gemido de uma alma que, mesmo sem forças para clamar, sabia que estava sendo ouvida. E Deus ouvia. Não como quem escuta de longe, mas como quem se inclina, como um pai que coloca a orelha perto dos lábios do filho para não perder nenhum suspiro. Havia dias em que o menino, então com 4 anos, não conseguia nem segurar a colher. As mãos tremiam. O corpo se contorcia em espasmos que parecia que iam parti-lo. Os médicos tinham sido claros: a lesão é irreversível. Preparem-se para uma vida de dependência total. Mas a avó, uma irmã de cabelo branco e mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, pegava a Bíblia e lia em voz alta, como se cada palavra fosse um martelo quebrando rochas. O Senhor é quem dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 42:29. E então ela olhava para o neto, passava a mão em sua cabeça e dizia com uma certeza que não vinha dela: Você vai andar, meu filho. Não por causa dos médicos, não por causa da gente, mas porque Deus disse que sim. E assim, entre uma sessão de fisioterapia e outra, entre remédios que faziam o estômago doer e noites em claro, a família aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas batem à porta. O pai, um homem de poucas palavras, mas de joelhos gastos de tanto orar, contava como certa vez, depois de mais um relatório médico desanimador, ele saiu do consultório, sentou-se no banco de uma praça e chorou. Não de revolta, mas de cansaço. Foi quando um irmão da congregação que passava por ali sem nem saber da consulta parou, sentou ao seu lado e disse: Irmão, Deus não está surdo. Ele está preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Naquele dia, o pai entendeu que às vezes Deus permite que cheguemos ao limite das nossas forças para que possamos, finalmente, descansar nas dele. Os anos passaram e o menino cresceu. Não da forma que os livros médicos previam, mas da forma que Deus havia planejado. Aos 6 anos, ele conseguiu segurar um lápis pela primeira vez. Tremido sim, mas seguiu riscando o papel como se estivesse escrevendo uma carta para alguém muito importante. A mãe guardou aquele rabisco como se fosse ouro. Olha, meu Deus, ele está escrevendo a sua história, ela disse, com a voz embargada. E era verdade. Cada pequena vitória, um dedo que se movia sozinho, um sorriso que antes era apenas um espasmo, uma palavra que saía torta, mas saía. Era como uma assinatura de Deus no meio daquela luta. Foi numa tarde de domingo, depois do culto, que aconteceu algo que ninguém esperava. O jovem, então com 9 anos, estava sentado na cadeira de rodas como sempre, enquanto os irmãos cantavam um hino: Confia, ó filho, confia ainda. De repente, sem aviso, sem explicação médica, ele tentou se levantar. As pernas, antes moles como pano, tremiam, mas sustentavam. Os irmãos pararam de cantar. Alguns segurarão a respiração. Outros começaram a chorar antes mesmo de ver o que viria a seguir. E então, com um esforço que parecia vir de dentro da alma, ele deu um passo. Depois outro. E outro. Não eram passos firmes nem bonitos. Eram passos de quem estava aprendendo a caminhar pela segunda vez. Mas eram seus passos. A congregação explodiu em louvor. Não em gritos, não em alvoroço, mas naquele choro quieto e profundo que só vem quando se vê a mão de Deus agindo. A mãe caiu de joelhos ali mesmo, sem forças nas pernas, e só conseguia repetir: Glória a Deus! Glória a Deus! O pai, que nunca chorava na frente dos outros, não conseguiu segurar as lágrimas. E o jovem, agora de pé, olhava para todos com um sorriso que não era mais apenas um movimento muscular, mas a expressão de um coração que finalmente entendia. Deus não havia se esquecido dele. Mas o milagre não parou ali, porque Deus não se contenta com meias obras. Nos meses seguintes, a melhora foi tão visível que até os médicos, os mesmos que haviam dado o veredicto final, ficavam sem palavras. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça, enquanto o jovem, agora com 10 anos, corria pelo corredor do hospital, fazendo os enfermeiros rirem. Não para nós, doutor, respondeu o pai, com calma. Mas para Deus, tem.
E o médico, sem saber o que dizer, apenas assentiu, como se, pela primeira vez, visse que havia algo maior do que os seus livros podiam explicar. Hoje esse jovem não só anda como corre, não só fala como canta, não só vive como testemunha. E cada vez que sobe ao púlpito para dar um recado, os irmãos mais velhos se lembram de como era antes, das noites de oração, das lágrimas derramadas, das promessas que pareciam demorar. E eles entendem que o milagre não foi apenas a cura do corpo, mas a transformação de uma família que aprendeu a ver a mão de Deus até no silêncio. Porque havia dias em que parecia que nada mudava. Dias em que a fisioterapia doía, em que as crises de choro vinham sem aviso, em que a esperança parecia um fio tão fino que quase se partia. Mas era justamente nesse quase que Deus trabalhava. Porque a fé não é feita nos montes, onde tudo é fácil de ver. É forjada nos vales, onde só se enxerga o próximo passo. E essa família, passo a passo, aprendeu que Deus não nos tira do vale só porque pedimos. Às vezes, Ele nos deixa lá para que, quando sairmos, saibamos que foi Ele quem nos carregou. Agora, quando o jovem abraça alguém que está passando por uma prova difícil, ele não fala com palavras bonitas. Ele fala com a autoridade de quem sabe o que é ser tirado do fundo do poço. Irmão, eu sei que dói. Eu sei que parece que não vai passar. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. E as pessoas choram, não porque Ele diga algo novo, mas porque Ele sabe. Porque suas mãos, que já tremiam sem controle, agora segurarão as mãos de outros com uma firmeza que só vem de quem foi sustentado pelo próprio Deus. E assim, essa história não é só sobre uma cura. É sobre um Deus que não muda, que não se cansa de ouvir, que não se envergonha de se envolver nas nossas dores mais íntimas, que não nos dá apenas o que pedimos, mas o que precisamos, mesmo quando não sabemos pedir. É sobre um Deus que, quando parece que tudo acabou, está apenas começando a escrever a parte mais bonita. Porque a maior prova não foi o menino aprender a andar, foi a família aprender a confiar, foi a congregação aprender a orar sem desanimar. Foi cada irmão que, ao ver aquele milagre, entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por um, pode fazer por todos. Basta crer. E crer não é esperar passivamente. É levantar as mãos mesmo quando elas tremem. É cantar mesmo quando a voz falha. É agradecer mesmo antes de ver a resposta. Porque a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que isso signifique esperar mais do que gostaríamos. Hoje, quando esse jovem se ajoelha para orar, ele não pede mais por si mesmo. Ele intercede por outros. Por mães que choram nos corredores de hospitais. Por pais que não sabem mais o que fazer. Por crianças que o mundo já desistiu. E quando ele ora, não é com palavras ensaiadas, mas com a mesma simplicidade de quando, pequeno, não conseguia nem segurar uma colher. Pai, o Senhor sabe. O Senhor vê. Ajuda. E Deus ouve. Sempre ouve. Porque essa é a beleza de servir a um Deus vivo. Ele não apenas ouve as nossas orações. Ele as responde. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre da maneira que mais nos aproxima dele. E no final, descobrimos que o milagre não era apenas a criança andar. O milagre era nós aprendermos a caminhar com Deus, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma lágrima de gratidão de cada vez. E assim, essa história não termina. Porque quando Deus começa uma obra, Ele a completa. E quando Ele cura, não é só o corpo que sarar, é a alma, é a fé, é a esperança que renasce não apenas em uma família, mas em todos que têm o privilégio de testemunhar que sim, Deus ainda faz milagres. Não para ser aplaudido, mas para ser amado. Não para ser temido, mas para ser seguido. E cada vida transformada é um convite para que mais alguém diga, com lágrimas nos olhos e alegria no coração: eu também quero seguir a Jesus.